Epicteto, a arte de viver. A essência da fidelidade. A essência da fidelidade está, antes de tudo, em manter opiniões e atitudes corretas com relação ao Supremo, ao elementar. Lembre-se de que a ordem divina é inteligente e fundamentalmente boa. A vida não é uma série de episódios aleatórios e sem sentido, mas um todo ordenado e refinado que segue leis, em última análise, compreensíveis. A vontade divina existe e dirige o universo com justiça e bondade. Embora isso nem sempre seja aparente se olharmos apenas para a superfície das coisas, o universo que habitamos é o melhor dos universos. Reafirme a sua resolução de contar com a justiça, a bondade e a ordem, e elas lhe serão cada vez mais reveladas em todos os setores da sua vida. Confie na existência de uma inteligência divina cujas intenções dirigem o universo. Faça com que o seu objetivo máximo seja nortear sua vida de acordo com a vontade da ordem divina. Quando procurarmos adaptar nossas intenções e ações à ordem divina, não nos sentiremos perseguidos, indefesos, confusos ou ressentidos diante das circunstâncias desagradáveis da vida. Nós nos sentimos cheios de força, determinação e segurança. A fidelidade não pressupõe uma crença cega. Ela consiste em praticar com constância o princípio de se afastar das coisas que não estão sob o nosso controle, deixando-as evoluírem de acordo com o sistema natural de responsabilidades. Pare de tentar antecipar-se aos acontecimentos ou controlá-los. Em vez disso, aceite-os com boa vontade e inteligência. Será impossível manter-se fiel ao propósito estabelecido se você se deixar levar pela noção de que as coisas que estão fora do seu poder são inerentemente boas ou más. Quando isso acontece, cria-se o hábito de atribuir aos fatores externos a culpa por nosso destino e ficamos perdidos em uma espiral negativa de inveja, rivalidade, desapontamento, raiva e recriminação. Porque, por natureza, todas as criaturas se afastam das coisas que acreditam lhes fazer mal e buscam e admiram a que lhes parecem boas e úteis. O segundo aspecto da fidelidade é a importância de observar com prudência os costumes de sua família, de seu país e de sua comunidade. Desempenhe os rituais comunitários com o coração puro, sem cobiça ou extravagância. Agindo dessa maneira, você participa da ordem espiritual de seu povo e ajuda a promover as aspirações fundamentais da humanidade. A fidelidade é o antídoto da amargura e da perplexidade. Confere-nos a convicção de que estamos prontos para qualquer coisa que a ordem divina pretenda para nós. Sua meta deve ser a de enxergar o mundo como um todo integrado, inclinar fielmente toda a sua existência para o bem supremo e adotar com a sua vontade da natureza. Sim, a fé inabalável em um único Deus Criador, amoroso e não punitivo, nos leva à plenitude em vida. Os acontecimentos são algo impessoal e neutro. Quando refletir sobre o futuro, lembre-se de que todas as situações evoluem como devem evoluir. Não importa quais sejam os nossos sentimentos a respeito. Nossos temores e esperanças é o que nos abalam e perturbam, não os acontecimentos. As pessoas indisciplinadas, levadas por suas antipatias e simpatias pessoais, estão sempre atentas a sinais que confirmem ou reforçam suas opiniões e seus pontos de vista irrefletidos. Os acontecimentos são impessoais, embora as pessoas sensatas, de certo, possam e devam reagir a eles de forma benéfica. Em vez de personalizar um acontecimento, o meu triunfo, a bagagem que ele fez, ou a minha desgraça, e tirar conclusões desalentadoras sobre você mesmo ou sobre a humanidade, procure ver como pode tirar proveito de certos aspectos do acontecimento.
Será que há algum benefício menos evidente que um olhar mais sensível poderia discernir? Preste atenção, haja como um detetive. Talvez exista ali uma lição a extrair que possa ser aplicada a fatos semelhantes no futuro. Em qualquer acontecimento, por mais terrível que pareça ser, não há nada que nos impeça de procurar uma oportunidade oculta. É uma falha da imaginação não fazê-lo. Contudo, procurar uma oportunidade de aprendizagem em qualquer situação requer uma grande dose de coragem, pois a maioria das pessoas que nos cercam insistirá em interpretar os fatos de maneira mais óbvia. Sucesso ou fracasso, bom ou mal, certo ou errado. Essas categorias simplistas e polarizadas não permitem que se visualizem outras interpretações mais criativas e úteis dos acontecimentos, talvez muito mais vantajosas e interessantes. A pessoa sensata percebe que projetar esperanças e temores no futuro é uma atitude estéril que apenas cria representações melodramáticas em nossa mente e nos faz desperdiçar tempo. Mas isso não significa que se deva baixar a cabeça passivamente para o futuro e para o que ele traz. A passividade não é uma forma de evitar riscos, mas de intensificá-los. Há sempre lugar para um planejamento prudente que nos leve a tomar providências ante as situações que virão. A melhor preparação para o futuro consiste em formar bons hábitos pessoais. Isso você faz buscando ativamente o bem em todos os aspectos da sua vida diária e analisando sempre suas motivações para ter certeza de que estão livres dos obstáculos causados pelo medo, pela ganância e pela preguiça. Agindo assim, você não fica à mercê dos acontecimentos externos. Treine suas intenções em vez de iludir pensando que pode manipular acontecimentos externos. Se acha que rezar ou meditar ajuda, não hesite em fazê-lo, mas busque os conselhos divinos apenas quando a sua razão não lhe tiver fornecido as respostas, quando você já tiver esgotado os outros meios. O que é um acontecimento bom? O que é um acontecimento ruim? Essas coisas não existem. Quem é uma boa pessoa? Uma boa pessoa é aquela que adquire tranquilidade tendo formado o hábito de indagar em todas as ocasiões qual é a coisa certa a fazer? Agora? Tudo é neutro. A interpretação é da mente, e a mente deve ser dirigida pela consciência desperta. Nunca reprima um impulso generoso. Siga todos os seus impulsos generosos, não os questione, especialmente quando um amigo precisar de você, haja em benefício dele. Não hesite. Não fique sentado especulando a respeito dos possíveis problemas inconvenientes ou perigos. Enquanto você deixar sua razão orientá-lo, estará em segurança. É seu dever ficar ao lado de seus amigos quando eles passam por dificuldades. Siga a intuição do coração. Ela não falha para tudo e para todos. Defina claramente a pessoa que você quer ser. Quem exatamente você quer ser? Que tipo de pessoa você deseja ser? Quais são seus ideais pessoais? Quem você admira? Quais são as características específicas dessas pessoas que você gostaria de ter? Está na hora de parar de ser vago e impreciso. Se você deseja ser uma pessoa extraordinária, se deseja sabedoria, então deve identificar precisamente o tipo de pessoa que você aspira a ser. Se você tem um diário, anote o que está tentando ser de modo que possa consultar essa autodefinição. Descreva exatamente a conduta que quer adotar para que possa mantê-la não só quando se encontrar sozinho, como quando estiver na companhia de outras pessoas. Fale apenas com uma boa finalidade. Dá-se muita atenção à importância moral de nossas ações e seus efeitos. Os que procuram viver uma vida mais elevada passam também a compreender o poder moral de nossas palavras, tantas vezes esquecido. Um dos sinais distintivos mais claros da vida moral é o discurso correto. O aperfeiçoamento do nosso discurso é um dos princípios básicos de um programa espiritual autêntico. Antes de mais nada, pense antes de falar para ter certeza de que está falando como uma boa finalidade. O falatório vazio é um desrespeito aos outros. A exposição inconsequente de sua intimidade é um desrespeito a você mesmo. Inúmeras pessoas sentem-se impelidas a dar vazão a cada sensação, pensamento ou impressão passageira que têm.
Despejam ao acaso seu conteúdo mental sem fazer caso das consequências. Isto é algo moralmente perigoso. Se tagarelarmos sobre cada ideia que nos ocorre, seja pequena ou grande, corremos o risco de desperdiçar ideias que têm real valor em meio ao fluxo de trivialidade de uma conversa vazia. O falar irreprimido é como um veículo descontrolado desviando-se de um lado para outro até cair em uma vala. Se for preciso, mantenha-se sobretudo em silêncio ou fale com moderação. O falar em si não é bom nem ruim, mas o falar descuidado é tão comum que você precisa estar atento. Uma conversa frívola é uma conversa prejudicial. Além disso, é muito indelicado ser uma pessoa tagarela. Participe de discussões quando as ocasiões sociais e profissionais o exigirem, mas nunca para que o espírito e intento da discussão, assim como o conteúdo, mantenham o seu valor. A conversa fiada é uma atividade sedutora, não se deixe envolver por ela. Não é necessário limitar-se a assuntos elevados ou filosofar todo o tempo, mas fique atento para que o falatório comum não seja considerado uma discussão de alto nível. Nesse caso, ele tem um efeito corrosivo ao objetivo superior que você escolheu. Quando tagarelamos sobre frivolidades, nossa atenção fica tomada por elas e nos tornamos frívolos. Você se torna aquilo que dá atenção. Nós nos tornamos mesquinhos quando nos envolvemos em conversas a respeito de outras pessoas. De modo especial, evite acusar, elogiar ou comparar pessoas. Sempre que possível, quando perceber que a conversa em torno de você começa a descambar para o falatório fútil, tente trazer sutilmente o rumo da prosa de volta para os assuntos mais construtivos. Se, contudo, você estiver cercado de estranhos indiferentes, pode simplesmente se manter calado. Seja uma pessoa bem-humorada e não dispense uma boa risada quando for o caso, mas evite o tipo de riso desenfreado que se ouve em salões de bar e que degenera facilmente em vulgaridade ou malevolência. Ria com, mas nunca de. Se puder, evite sempre fazer promessas frívolas. Evite se distrair com bobagens. A maior parte do que se considera diversão legítima é algo barato ou tolo que apenas explora ou serve de instrumento às fraquezas das pessoas. Evite fazer parte da multidão que se entrega a esses passatempos. Sua vida é muito curta e você tem muitas coisas a fazer. Seja exigente quanto às imagens e ideias que admite estarem presentes em sua mente. Se você mesmo não é capaz de escolher a que pensamentos e imagens se expõe, alguém o fará, e os motivos dos outros podem não ser dos mais elevados. Descair imperceptivelmente pela vulgaridade é a coisa mais fácil do mundo, mas isso não precisa acontecer se você estiver determinado a não desperdiçar o seu tempo e sua atenção com bobagens. Tenha cuidado com as companhias. Apesar do que os outros possam afirmar, talvez eles não estejam de fato vivendo de acordo com valores espirituais. Tenha cuidado com as pessoas com quem você se relaciona. É humana a tendência de imitar os hábitos daqueles com quem interagimos. Adotamos inadvertidamente seus interesses, suas opiniões, seus valores e sua maneira de interpretar os acontecimentos. Embora muitas pessoas sejam bem-intencionadas, ainda assim são capazes de ter uma influência negativa sobre você, porque podem não usar o mesmo critério para distinguir entre o que é digno e o que não é. Você não é obrigado a dividir o seu tempo com certas pessoas só porque elas o tratam com simpatia. O fato de o procurarem e se mostrarem interessadas em você e em sua vida não significa que tenha que se relacionar com elas. Seja seletivo com relação ao que você toma como amigos e com colegas e vizinhos. Todos eles podem afetar o seu destino. O mundo está cheio de gente agradável e talentosa. O segredo é só procurar a companhia de pessoas que o elevem, cuja presença desperte o que há de melhor em você. Lembre-se, porém, de que a influência moral é uma via de mão dupla e, portanto, nossos pensamentos, palavras e ações devem exercer uma influência sempre positiva naqueles com quem convivemos. O verdadeiro teste
de excelência pessoal está na atenção que damos aos pequenos detalhes de nossa conduta que continuamos negligenciar. Pergunte sempre a si mesmo: quais são os meus pensamentos, palavras e ações que afetam meus amigos, minha mulher, meu marido, meus vizinhos, meus filhos, meu patrão, meus subordinados, meus concidadãos? Será que estou fazendo a minha parte, contribuindo para o progresso espiritual de todos com quem estou em contato? Empenhe-se em despertar o que há de melhor nos outros, sendo você mesmo uma pessoa exemplar. Beijos de luz e até o próximo vídeo.